No ar do programa Café com o Prefeito. São 8h42, manhã de sábado, 13 de dezembro de 2014. No ar o nosso programa Café com o Prefeito. Primeiramente, bom dia ao prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia, ouvintes da Liberdade FM. Manhã de sábado, prefeito Jussi, nós temos hoje uma programação natalina iniciando em Santa Helena. Já iniciou já em novembro. Era para ter ontem à noite, mas devido à chuva foi cancelada. E hoje expectativa muito grande com a chegada do Papai Noel do Brasil. Graças a Deus, o tempo, como diria um amigo nosso, o tempo é bom, mas bom para a agricultura também, né? E ontem deu um pouco de transtorno, tudo preparado, as equipes lá, as apresentações todas prontas, mas o tempo acabou impedindo que a apresentação se fizesse, muito embora colaborou muito aí com o clima, com o tempo, com a chuva, com a água, com a plantação e com tudo, né? Então a chuva de ontem, graças a Deus, foi providencial. Nós só temos que agradecer a chuva que tem vindo aí e ajudado muito, não só a agricultura, mas todo o processo produtivo, todo o sistema, né? Então ontem teve que ser suspenso, mas hoje a previsão não é de chuva, possibilidade de 9 minutos aí com uma possibilidade bem pequena, então acredito que não deve chover. Papai Noel vai poder vir com um helicóptero aqui, fazer o espetáculo que precisa fazer, que é a magia do Natal aí, trazer luz, trazer harmonia, paz, fraternidade e tudo de bom que a gente precisa aí nesses momentos da nossa vida, e ainda mais no período que a gente vive. Se por acaso chover naquele momento lá da chegada do Papai Noel, ficaria para segunda-feira. Mas eu acredito que não vai ter problema com o clima hoje. Vamos ter aí o Papai Noel e os outros espetáculos que estão preparados aí com a galera do Cogen, com a Galinha Pintadinha, com o Shrek, a Fiona e tudo mais que vão hoje ajudar aí o Papai Noel do Brasil a animar a galerinha aí que vai lá para prestigiar esse momento mágico pelo qual nós estamos vivendo. Prefeito, amanhã nós teremos a presença do Coral da Itaipu pela primeira vez em Santa Helena. A gente pede para que a população participe também, né? Apenas 2 municípios a Itaipu conseguiu agendar para que fizesse essa apresentação. Deixaram bem claro que vem para Santa Helena pela boa relação que temos com a diretoria do Itaipu, Samec, Nelton, Piola, com toda a equipe. Ficou muito claro que eles vêm dar essa relação do município de Santa Helena com o Itaipu Binacional. É um grande espetáculo, é um show de fato, vale a pena conferir, vale a pena participar. Todo mundo convidado para amanhã, então, o Coral vai se apresentar, um momento mágico, né? Um momento que com certeza quem vier para a praça vai viver um momento extraordinário amanhã também com esse coral. Prefeito, a Clisete Appel de São Roque, ela ligou e ela falou assim: André, eu gostaria que você deixasse aqui meu agradecimento ao prefeito Juscelei Sotoriva, principalmente a enfermeira Silvia, da Secretaria de Saúde. Ela falou assim, ela precisou da saúde 2 vezes e ela quer registrar que ela foi muito bem atendida nessas 2 vezes. Então, ela gostaria de fazer um agradecimento e desejar um Feliz Natal para o senhor. Conheço a Clisete, conheço os familiares dela, estudei por um período com ela em São Roque, não estivemos juntos na eleição, por um motivo ou outro, talvez a gente não tenha tido tempo suficiente de conversar, apresentar a proposta, o projeto, aquilo que nós queríamos fazer e de fato aquilo que nós estamos fazendo, né? Mas eu sei que a Márcia tem acompanhado isso muito prontamente, a minha esposa, as pessoas têm procurado muito por ela e ela se solidariza com isso, na verdade ela incorpora, trabalha, faz, e esse é um conjunto que nós precisamos que aconteça. Essa era a nossa proposta. Então as pessoas que têm procurado, agora mesmo antes de chegar até aqui, André, quando você anda na calçada, na rua, para mim não tem problema onde for a conversa. Às vezes eu vou falar contigo, eu falei, cara, vamos conversar, nós estamos aqui, já vamos conversar, já vamos ver o que pode ser feito, qual é a demanda, qual é a sugestão, qual é o problema, e assim, Andréia, porque se você quiser concentrar, não, só no gabinete, não é assim, até porque eu não sou prefeito de gabinete, então muitas pessoas têm procurado lá e não tem me encontrado no gabinete. Nós precisamos estar na rua, precisamos sentir, precisamos viver, sentir, passar o que todo mundo passa para implementar política pública de resultado. Então, graças a Deus aí, a saúde, hoje se você perguntar, uma das secretarias assim que mais leva a pau, né? Que as pessoas às vezes reclamam de algum serviço ou de outro, mas também é uma das mais bem avaliadas e um número infinitamente superior de pessoas que falam bem da secretaria, que são atendidos pela Secretaria de Saúde, por toda a equipe, por todo o conjunto lá. Temos alguns problemas, como sempre teve e sempre vai ter, nunca vai se resolver na sua integralidade,
e hoje eu diria que só falta um pouquinho de integração interna lá entre os servidores para ter um mesmo foco, mas graças a Deus, pessoal comprometido, abraçam a causa, trabalham, fazem, produzem resultado. Então eu tiro meu chapéu para os servidores da saúde todos. É um problema outro que aconteça aí num dado momento, André, às vezes acontece um outro errinho, e graças a Deus as pessoas têm sabido entender isso. Por quê? Lá mesmo, alguns erros já pararam no meio do caminho porque foram percebidos que teria acontecido. Muito poucos, mas ainda acontece. Mas também, quando você passa na secretaria, tem dados momentos que tem picos aí de mais de 400 pessoas que são atendidas num único dia, por exemplo, no balcão lá na regulação e controle, no trabalho Dalto, a Silvia, a Tati, onde trabalha o povo lá no balcão. E no pronto atendimento não é diferente, nas unidades de saúde também não é diferente, né? Então, graças a Deus, aí um pessoal comprometido, agradeço a manifestação da Clisete, eu sei que como ela, tem muitas pessoas que acabam não falando, porque não vê necessidade, mas apenas sentem isso. Uma semana retrasada, encontrando também com uma senhora na Câmara, ela falou: Júcia, eu sabia que você ia estar aqui, tinha uma audiência lá, eu sabia que você ia estar aqui, só vim aqui para te dar um abraço e agradecer aquilo que está sendo feito por mim e pelo meu marido. Você sabe que nós não votamos para você, mas o atendimento que nós estamos tendo, se não fosse isso, nós com certeza, possivelmente ele não estaria aqui. Então vim aqui para dar um abraço e agradecer. Então isso mexe bastante com a gente, Andréia, e motiva a gente a trabalhar cada vez mais, cada vez fazendo com que o comprometimento do servidor e de todo o conjunto faça isso. Então muitas pessoas ainda não sentiram, ainda não entenderam o objetivo nosso. Nós estamos formando uma equipe, gente, para prestar o melhor serviço público que o cidadão santarense possa ter. Então, muito trabalho, muita dedicação, muito empenho, e nós sabemos aonde precisamos chegar com isso, porque já vivemos isso. Apesar de não ter tanta idade assim, também não tão novo, né? Mas já vivemos muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, a equipe que nós estamos preparando é para prestar o melhor serviço público e para desenvolver esse município de tal forma que ele seja sustentável ao longo do tempo e que a cidade, tanto a cidade quanto o interior, com os investimentos que estão tendo, seja um município aprazível, aquilo que todos querem para viver. Prefeito, eu mesmo precisei da saúde durante esse mês por 2 vezes. Fui atendida pelo Dr. Tiago, me atendeu muito bem, o pessoal da saúde lá sempre atendendo muito bem. Quero também deixar aqui meu agradecimento. Principalmente, eu vi as pessoas sendo muito bem atendidas pelo Dr. Tiago, que é o médico que veio aí desses médicos cubanos, né? Ele é de São Paulo, mas estudou em Cuba. Você pegou também um dos que tem de melhor, André. Eu fui no... Mas o Dr. Tiago é um exemplo de pessoa humilde, pacífica, tranquilo, conhecedor, preocupado. O conjunto é assim, André, graças a Deus aí, bons momentos sendo vividos na Secretaria de Saúde aí, que recebe um investimento, claro que histórico, né? Esse ano deve fechar com 15 milhões de reais de investimento na saúde. E havia necessidade desse investimento pela demanda reprimida que nós tínhamos ao longo do tempo aí para fazer. Mas o acompanhamento nosso, como você pode observar, dificilmente um programa, uma conversa, uma reunião, um encontro que a gente não vá onde não fale da saúde, até pela importância que tem. Não que as outras não tenham importância, todas têm, mas se você for analisar, na agricultura os trabalhos estão muito fortes, graças a Deus aí um resultado extraordinário. Na indústria e comércio a Cleonice incorporou de tal forma, e algumas pessoas até maldosamente falando mais onde São Roque, falaram: olha, gente, a Cleonice, André, acho que não sei se já conversou sobre isso, mas ela é uma pessoa que veio de uma família muito humilde, para não dizer pobre mesmo, né? A mãe dela tem um AVC, acabou tendo um problema familiar, não está mais com o marido. É ela quem sustentava a casa, trabalhou por um período lá com a minha esposa, conseguiu descobrir os potenciais que ela tinha. No espaço realmente curto de tempo foi para a Sicredi, passou num concurso público, conhecemos o potencial dela e hoje ela está à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, secretária de Indústria e Comércio, Turismo e Administração Portuária, que muda a nomenclatura nos próximos dias. Projetos, propostas interessantes sendo apresentados aí para a classe empresariada e preocupada com todo o sistema. Na educação, estamos vivendo num momento na educação em Santa Helena mágico. Conversávamos há pouco agora com o André sobre a Operação Cine Branco da Marinha, aí, com 2 santalenenses premiadas. Tivemos lá no Ciscopar, nos calendários das redações e os desenhos, 8 santalenenses premiados. Tivemos um agrinho com premiação em Curitiba também, premiado, a do OBA, muitas crianças de todas as escolas
sendo premiadas aí com o trabalho apresentado e com a dedicação. Então, olha, vivemos um momento mágico em Santa Helena. E ele não é feito pelo prefeito. É um conjunto de ações e um conjunto de pessoas que fazem isso. É o povo de Santa Helena que está fazendo. Então, vamos viver esse momento, fazer com que ele seja uma constante, que seja permanente. Depende só de cada um de nós, de ninguém mais. Não independe de fatores externos, depende só de nós. Prefeito, falando do comércio, como a gente já conversou anteriormente, o pessoal está pedindo sobre o projeto, aquela parceria com os comércios. Esse projeto sai do papel, como está a votação? Acho que já foi votado na sexta-feira. Eu tive que dar um pulo a Cascavel, mas foi Cascavel era mais de 9 horas e logo depois do meio-dia estava de volta pelos compromissos também que nós temos aqui. Mas eu ouvi a votação do projeto, foi em primeira votação na sexta-feira, acredito que vota em segunda votação na segunda-feira, acredito que tenha sido a primeira votação na sexta, né? Sancionamos ele na terça ou na quarta-feira, assim que voltar, assim que para a prefeitura, sancionamos o projeto, transformando ele em lei, e abrimos então um credenciamento para as instituições financeiras aí que quiserem se credenciar para jogar conforme as regras do jogo estabelecidas para fazer com que o comércio, o empresário tenha acesso aos investimentos aí, a recursos subsidiados juros aí pelo Poder Público Municipal. Acredito que na segunda quinzena de janeiro já estejam disponíveis aí para que os comerciantes possam buscar pelas parcerias. Sai do papel R$2,5 milhões pelo menos de investimentos que devem acontecer nesse período, nesse momento agora. Aproximadamente R$500 milhão o município deve investir no subsídio de juros que será suportado pelo município, e ainda com uma proposta de vir mais 5 milhões do Sebrae para que possa também ser investido. São R$7,5 milhões só nesse volume de recursos aí, vindo aqueles 5 milhões do Sebrae, circulando no nosso comércio aqui em Santa Helena. Então, juro todo ele subsidiado pelo Poder Público Municipal para fomentar o desenvolvimento do nosso município. Essa foi a pergunta do Valdecir. Valdecir, então, durante ainda os nossos programas aqui, nós vamos comentar sobre esse projeto. Foi a primeira votação, nós teremos ainda as outras votações e logo depois se torna lei. Prefeito, falando sobre a efetivação da Defesa Civil no balneário de Santa Helena, nós perguntamos aqui ainda no Café com o Prefeito para que disponibilizasse esses servidores para que cuidassem da população de Santa Helena e os nossos visitantes. Isso vai acontecer? Na semana passada tivemos mais um incidente aí que acabou sendo resgatado pelo pedalinho lá, um princípio de afogamento, né? E não dá para aceitar isso, não se admite. Então a Defesa Civil desce para o balneário, vai fazer toda a segurança que precisa ser feita, porém isso só vai ser evitado com a participação aí de todo mundo. É um compromisso de todos aí, os pais com os seus filhos, com os amigos, não só familiares, mas as pessoas que estiverem lá, se vê alguém em dificuldade, fica sempre de olho, né? Porque nós não fomos feitos para a água, né? Mas a água é prazerosa, é gostosa, ainda mais criança se sente muito atraído por ela. Não tem a pessoa que não gosta de brincar na água, né? Então a Defesa Civil desce para o balneário, faz esse acompanhamento constante em finais de semana, principalmente, né? Assim que aumentar o fluxo também, deve ficar durante a semana também, mas pedir a atenção de todos, ajudem um ao outro aí para que a gente não tenha incidentes como aquele que aconteceu perdendo a vida de uma criança há alguns dias atrás. Prefeito, nós teremos reforço e a disponibilização de guarda-vidas para a temporada de verão no balneário de Santa Helena do governo do estado? Tem proposta de que tenha guarda-vida, sim. Tem a proposta também do Verão Paraná, que deve ser trabalhado, e parte disso também talvez seja incorporado nessa mesma proposta, nesse mesmo projeto, trabalhado também com a Itaipu Binacional, né? Então temos aí a predisposição que sim, tanto na parte policial quanto também de segurança do balneário, mas do balneário ela já era para ter acontecido, né? Mas vai ficar próximo do final do ano aí, enquanto não vier, vamos fazer com o que nós temos em casa, né? Prefeito, e quanto ao reforço policial, efetivo policial, nós teremos reforço? Sem dúvida, o BPFROM, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, que não tem uma atividade paralela que vai dar suporte também, então todas elas já confirmadas para Santa Helena, assim que passa, logo no Natal já teremos na verdade esse final de semana já teremos aí um momento efetivo, não tanto quanto no final de ano, porque ainda não tem intenção de cidade toda, mas já teremos efetivo aumentado
aumentado agora, inclusive hoje tem um almoço com os policiais militares, é uma confraternização entre eles, e aumentou de efetivo. Mas BPFROM confirmado, Força Verde, a Polícia Ambiental confirmada, a Polícia Civil confirmada, então todo mundo aí vem para Santa Helena para somar um aumento de efetivo para oferecer uma condição de segurança na cidade, no balneário, né? E não só no balneário, nos bairros, no centro, no interior, porque às vezes o pessoal aproveita esse momento aí, acha que está todo mundo concentrando esforços aqui e vai fazer outra malandragem no lugar. Então vai ter um aumento de efetivo aí para que todo o perímetro do município seja coberto. São 8 horas e 57 minutos. Nós temos aqui mais 2 manifestações de pessoas. A Liliana quer agradecer ao prefeito e à saúde, pois quando ela precisou, foi muito bem atendida. Quando o filho precisou ir para o Moarama, disponibilizar o carro para atendimento. E desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo ao prefeito. O Luiz também agradece a ajuda da saúde, pois quando ele precisou, que estava com problemas no coração, teve todo o atendimento necessário e foi muito bem atendido também. As pessoas se manifestando aí em relação à saúde de Santa Helena. Sem contar que tivemos 2 atendimentos do helicóptero do SAMU para atender santelenenses ainda nesse mês de dezembro, André. Um deles não chegou a vir aqui, foi a Toledo, né? Mas era um santelenense que estava lá que precisava de remoção. Então, graças a Deus aí, tem um custo isso para o município, mas a vida não tem preço, gente. Então, o que precisar que seja feito, nós estamos aí preparados de fato e preparando uma equipe aí comprometida para prestar o melhor serviço. Mais um agradecimento vem da colônia de pescadores, agradecendo a ajuda e o apoio do prefeito nos projetos e no recebimento de redes e materiais de pesca. É um projeto que também foi criado, aprovado pelo Legislativo. Os vereadores têm sido muito parceiros, os materiais já foram comprados, devem ser entregues em janeiro, possivelmente na primeira quinzena, ainda para que eles possam fazer lá, trabalhar toda a malha, para depois que passar a Piracema, eles possam também ganhar o seu pão. Então a gente está também com uma proposta de construção de casa para os pescadores. Teve uma reunião na segunda-feira, se não me falha a memória, da Inês de Velone, foram até Cascavel, na Caixa Econômica Federal. Nós temos aí uma proposta de 50 unidades para os pescadores aqui em Santa Helena. Um projeto piloto, nenhum município tem isso ainda, mas pelas parcerias tanto com a Caixa Econômica quanto o Governo do Estado e a Coapar, escolheram Santa Helena como município piloto para fazer esse projeto para casa para os pescadores. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre a habitação aqui em Santa Helena, logo depois do nosso bloco. Voltamos já já. 87,9. A sua rádio. Liberdade. 87. São 9 horas e 1 minuto. 9 horas e 1 minuto. 7,9. Interrupção aqui do nosso bloco comercial, né? Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito Jussi, falando sobre unidades habitacionais, como você disse, da colônia de pescadores, nós tivemos essa semana o sorteio dos lotes em São Clemente. Nós temos previsão de início das construções para quando? Imediatamente. Já a partir disso, pelo menos 2 pessoas devem ser contratadas, uma delas para fazer manutenção dela lá e um outro mestre pedreiro. É um projeto diferente, é a própria Coapar quem vai construir essas unidades. As pessoas que vão morar lá, quem quiser trabalhar na construção pode trabalhar como um funcionário, pessoas vão ser contratadas para isso. São 60 unidades, é muito trabalho para muita gente. Quanto mais tiver, menos tempo demora para construir, mas com uma qualidade de serviço também muito boa. Então, graças a Deus, conseguimos que com a Coapar fizesse gestão própria, que daí não tem a empresa, lucro, BDI, encargos todos que incidem sobre isso, e tributos também, impostos que incidem sobre isso, e que acaba não tendo. Então as prestações de São Clemente, elas vão de 180 a 350 reais, são prestações acessíveis aí, dependendo da faixa de renda de cada um dos moradores, mas a parcela mínima deve ficar em 180, e a máxima não deve passar de 350 reais pelo tempo de pagamento e tudo mais que vai acontecer. Mas um momento extraordinário. Tinham lá, acho que 82 famílias, claro que são 60 unidades, mas são 60 unidades, gente. Olha, menos de 2 anos de gestão, já foi construído 36 na habitação rural, não é fácil, o trabalho é muito forte. Parabenizar a Secretaria de Assistência Social, a Velone, o Darenês pela Agricultura, que fizeram essa ponte, esse trabalho todo, todas as pessoas envolvidas no processo, Caixa Econômica, o Marino, a Coapar, todo mundo integrado aí, buscando fazer com que aconteça de fato. No começo do ano devemos já trabalhar o arruamento, a estruturação,
parceria com a Copel, com a Sanepar, para fazer com que o conjunto da cidade já a partir de fevereiro comece a mexer aí para que a gente possa até o final do ano ter uma resposta positiva para a cidade também. Mas as inscrições na cidade também devem começar a partir de fevereiro ou março do ano que vem. Não é uma data segura, mas deve ser fevereiro ou março as inscrições já para a gente ir processando isso, porque é muito lento o trabalho de processamento das informações, tanto pela Caixa Econômica quanto pela Coapar, pela segurança que eles precisam ter dos documentos apresentados, né? Então, São Clemente, parabéns mesmo a todas as pessoas que tiveram acesso lá ao programa. Algumas pessoas não tiveram acesso nesse momento. Vamos procurar identificar alguma área lá, porque já estão com a documentação toda ela preparada, para que a gente possa concluir o processo de gestão também lá em São Clemente. Claro que nós temos aí outros distritos também, e a cidade que precisa dessa atenção, e isso nos remete também ao seguinte realidade, André. Lá em São Clemente mesmo, outro dia tinha um cidadão lá com muita maldade no coração, dizendo que aquele menino só trabalha em São Roque. Eu falei, meu Deus, só na quinta-feira nós fomos pela manhã em São Clemente, foi hora de serviço para calçamento, hora de serviço para reformar os banheiros, as 60 unidades habitacionais que tivemos lá, fora os outros calçamentos, asfaltamento, melhorias, parcerias, o barracão da água mineral, contratação que está sendo feito, só lá em São Clemente isso. Como só trabalha em São Roque? Olha o conjunto, olha, por que não dá uma olhada? Abre os olhos, tira a viseira e dá uma olhadinha ao seu redor. Ou será que é um projeto político pessoal de poder? O meu compromisso, acima de qualquer coisa, nunca foi com o poder, e sim é com o povo. Prefeito, falando desse calçamento, enfim, dessas outras atividades, quais são os benefícios aí para o distrito de São Clemente? Me destruíram lá na quinta-feira, André. Fui para a escola. Ainda bem que eu levei uma camisa comigo, que eu imaginei que fosse acontecer aquilo, né? Logo pela manhã nós estamos na propriedade lá do Pedro, quase divisa lá com Entre Rios do Oeste. A emoção dele, né, em receber a equipe de governo, em receber a gente lá para emitir essa ordem de serviço, emocionou a todo mundo, né? Com lágrimas nos olhos, falou: olha, 50 anos que eu estou aqui em Santa Helena, nunca um prefeito esteve na minha casa. E nem que não fosse para trazer o benefício, mas a presença aqui já me contenta, né? Então, um senhor muito humilde, muito bom de viver, e falando dessa emoção toda. Mas foi dada a ordem de serviço do calçamento que liga a linha nova até a divisa com Entre Rios do Oeste, logo às 8h30 da manhã. Às 9h30 tivemos na escola a ordem de serviço para... quase que uma construção de banheiros, porque os banheiros em São Clemente, minha mãe de Deus, é terrível, né? É horrível. A quadra coberta também ela está sendo melhorias, numa parceria, o município forneceu o material e a comunidade escolar entrou com a mão de obra para construir aquela estrutura toda lá, mas aí não tem como você não entrar no clima. A criançada chega lá, se abaixa aqui, senta aqui e aí vai pro chão com ela, e literalmente fomos pro chão mesmo, né? E depois disso tivemos lá com a Coapar, o deputado Hélio Rusch esteve presente em Santa Helena acompanhando o cordeiro da Coapar. O Munir Chauís estava vindo de Londrina, acabou não conseguindo chegar a tempo por uma série de fatores, um pouco também pelas rodovias que estavam interditadas naquele momento, mas deixou um grande abraço ao santelenense. Então, São Clemente vivendo também um bom momento na gestão pública municipal. Prefeito, nós tivemos essa semana, inclusive foi postado em algumas redes sociais, todo o trabalho que foi feito pela administração municipal para a reforma dos banheiros do balneário, e o pessoal acabou destruindo um vaso sanitário, enfim, acabou destruindo um banheiro do balneário. Nós teremos uma fiscalização mais intensa neste final de ano. Como ficará essa situação? Temos proposta, inclusive, para instalar câmeras de monitoramento para que as pessoas sejam contidas aí pelas imagens dos vandalismos. Nos banheiros lá do balneário, sempre é dado liberdade para os secretários, para quem quer que seja, para desenvolver o trabalho que precisa desenvolver. E eu, no banheiro lá, a forma como foi concebido o projeto lá, não ia ficar perfeito como precisava ser lá com aqueles banheiros. Então, a empresa que prestou o serviço reconheceu que nem tudo foi feito conforme era para ser. A empresa não recebeu pelo serviço nada ainda, gente. Está restaurando, reestruturando aquilo que precisa ser feito. Estamos mudando um pouco o projeto para dar mais fluxo e vazão daquela água que vem dos banheiros, que quem entra no banheiro assim, quando tem água nos pés, aqui eu não entro não, né? Então, para deixar em plenas condições de
respeitoso. Agora, muitas coisas nós estamos tendo que fazer por ato de vandalismo. Isso não se admite. Devemos instalar câmeras aí para monitoramento. É um ambiente onde não deveria ter, até porque você vai lá com mais tranquilidade, você vai lá mais à vontade. As pessoas muitas vezes não gostam da exposição, mas a ideia não é para expor a imagem de ninguém, e sim para resguardar patrimônio público. Prefeito, falando ainda do balneário de Santa Helena, alguns moradores reclamaram da distribuição dos quiosques em plena quarta-feira. E o pessoal que trabalha o dia todo não tem a oportunidade de conseguir um quiosque. Como fica essa situação? Olha, gente, ainda nós não recebemos algumas sugestões que foram apresentadas do sistema de distribuição de que deve ser com os quiosques. Eu estava em Brasília, fui para lá na terça-feira no final da tarde e voltei na quarta-feira de 2 horas, estava 3 horas, atrasou o voo, estava em Foz do Iguaçu de volta já. E liguei falei com a Lisiane, falei com a Cleonice, conversei com elas, falei, olha, sentem, conversem, dei algumas sugestões, mas já não dava mais tempo, porque já tinham preparado lá a forma de gestão lá, de distribuição dos quiosques. Então, não é o mais perfeito esse de ir para a fila lá e aguardar para que tenha espaço aí para ser beneficiado. Beneficiado não, vai pagar por ele, né? Muito embora o custo não é tão alto assim, né? Mas pelas propostas que nós recebemos e a forma de fazer, já deveríamos ter feito com o sistema de cadastramento e depois de sorteio. Mas o risco que nós corríamos de ter pessoas aí que fossem apresentar vários nomes aí, que bobear e teriam 2, 3, 4, 5 quiosques, uma única pessoa, um conjunto de pessoas, né? Então, ainda não tínhamos chegado num momento aí de entendimento para que pudesse ser dessa forma. E pelas sugestões que recebemos agora, até pelo Vucu que deu, que não foi tanto Vucu assim, mas algumas pessoas acabam se sentindo prejudicadas por não poder estar lá e ter acesso aí ao quiosque aí no final de ano, Natal e final de ano. Então, deve mudar o sistema, deve ter um sistema de cadastramento, não pela internet, que a princípio se pensou na internet, e sim em loco lá no balneário, e as pessoas depois em praça central ou com a gestão de alguém para que seja mais transparente e idôneo possível. O prefeito não vai ter quiosque, também não acho justo que o prefeito sempre tenha um espaço lá privilegiado, não pode. Eu entendo que não pode ser assim. Mas aí com esse sistema de cadastramento, quem estiver na hora do sorteio, se for um sistema de cadastro, que acredito que deve ser assim, pelo aquilo que nós já conversamos também com a equipe de governo e com as sugestões que recebemos, estando lá na hora já recolhe sua DAN e já fica com o quiosque. Não estando lá significa que pode não ter tanto interesse assim. E com um sistema muito regrado, bem rigoroso mesmo, para que as pessoas aí, de fato, quem busca pelo quiosque que tenha, mas de uma forma assim justa, né? Prefeito, nós tivemos o Porto Internacional de Santa Helena completando 12 anos e se firmando como uma opção de bons negócios entre o Brasil e o Paraguai, movimentando a cidade de Santa Helena. Nós tivemos também um aumento nas travessias e algumas reformas acontecendo no Porto Internacional. Quais são a previsão de melhorias para 2015? Bem, no Porto, nós, 2015, inicialmente tem a troca da balança, aquela que tem lá, deve ampliar para bitrem também no Paraguai, a partir do ano que vem, o transporte de cargas. Precisamos aumentar o tamanho daquela balança e ela já também está na hora de substituir. Tem dado um problema constante com manutenção, graças a Deus a empresa que presta manutenção tem vindo de forma rápida, não tem ficado sem o serviço, né? Então a balança deve ser trocada, deve custar aí alguma coisa próximo de R$100 mil para que se faça isso. Ampliação de pátio, mas principalmente fluxo de caminhão. Deve vir mais 2 barcas, pelo menos, aí para fazer a travessia. Hoje está operando com 2 horas a mais por dia a Receita Federal, a Polícia Federal, os despachantes, para que deem aí 20 viagens a mais por semana, levando e trazendo caminhão, importando e exportando produtos e serviços, né? Então, o aumento disso se dá aí em razão de que nós temos picos aí de mais 200 caminhões que devem ser transportados no único dia, e com a estrutura que tem hoje lá não possibilita isso. Então, a estrutura que tem a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério da Agricultura, os despachantes, se consegue dar um fluxo de carga aí de 200 caminhões por dia. Mais que isso, não temos estrutura suficiente para isso. Mas o município ofereceu o suporte técnico todo lá para que pudesse fazer. As câmeras de monitoramento devem estar ligadas e funcionando já, para que possa também ter um sistema de controle maior e melhor da Polícia Federal, da Receita Federal, que possibilite também esse aumento aí
de carga horária para que possa ter mais trânsito. Então, o Porto Internacional tem uma despesa não tão pequena assim por parte do município, mas também consolida negócios, e devemos ter aí nos próximos dias o anúncio aí de algumas parcerias mais fortes no Porto aí, com construção física aí para possibilitar também depósito de grãos e produtos aí para importação e exportação com mais segurança. Dependendo de tempo, independente de clima, vamos ter aí produtos importados e exportados aqui em Santa Helena. Prefeito, anteriormente o senhor nos disse que haverá uma reformulação das secretarias, separação da indústria, comércio, turismo e administração portuária. Como ficará a situação dessas secretarias para 2015? Na verdade, está na Câmara uma proposta de reestruturação administrativa, onde temos aí a proposta de criação da Secretaria de Esportes, e na indústria e comércio nós temos aí a proposta de uma parceria muito forte com a Associação Comercial. Então, a Cleonice e a Cleidiana estão dirigindo isso com alguns parceiros que estão ajudando a desenvolver a distribuição que deve ser feita das secretarias, principalmente da indústria e comércio, por aquilo que deve acontecer, aquilo que foi já pontuado, pactuado, aquilo que foi comprado, as áreas de distribuição aí nos parques industriais. O trabalho vai ser muito forte, vai ser muito intenso, ainda mais em 2015. Está fechando 2014 num ritmo de intensidade muito forte, mas deve ampliar isso em 2015. No turismo, nós temos aí basicamente concentrado no balneário. E hoje, para falar em turismo, as atenções se voltam ao balneário, mas nós não podemos ter só o balneário como centro, porque nós temos aí várias atrações. Temos o Monumento ao Cristo, que tem um investimento alto por parte do município ao longo do tempo. Aí, se falar o valor, quanto custou, quanto custa a manutenção, o pessoal se assusta, mas temos que explorar a atividade turística, né? Um ponto de visitação, e precisamos melhorar aquela estrutura lá, restaurar a estátua, os banheiros, o entorno, todo aquele material, a coluna Prestes e outros pontos que nós temos aqui no município de Santa Helena. Então, cada departamento deve ser reestruturado para que consiga desempenhar a sua atividade com mais eficácia, né? No balneário, vai ter alguma pessoa que vai fazer a gestão do balneário, mas especificamente do balneário. E o turismo tem que ter um campo de abrangência muito maior do que apenas a concentração do balneário. Prefeito, falando agora sobre a mobilização dos agricultores de Santa Helena, nós tivemos aí toda aquela mobilização em questão da cobrança de IPVA e também de emplacamento de máquinas agrícolas. Como foi o apoio da administração, e a administração municipal apoia mobilizações como essa? Sem dúvida nenhuma. Parabéns ao sindicato, Flávio, parabéns aí a todos os agricultores do município todo que estiveram lá nessa manifestação pacífica, ordeira. Dá transtorno, é um vucu-vucu danado, retarda transporte, retarda tempo de viagem, estrada. Então é um transtorno fora do comum. Mas, infelizmente, muitas vezes é o mecanismo que as pessoas têm de sensibilizar as autoridades com aquilo que pretendem fazer. Parabenizar o vereador Ricardo pela manifestação, pelo pronunciamento dele no Legislativo na segunda-feira passada, estava presente a sessão. É vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, o partido que está no comando do governo federal, que tinha essa proposta e não concordando com o sistema. O governo recuou, até para, no meu entendimento, para que fosse impedido a manifestação, para que as pessoas retardassem isso, e as pessoas mantiveram as manifestações, para dizer, não, peraí, você não está retardando com que objetivo, né? Para esfriar o movimento. Então os agricultores se movimentaram, foram lá, fizeram a sua parte e mandaram um recado bem mandado, um recado bem claro com relação àquilo que se pretendia fazer aí com o emplacamento de máquinas agrícolas, aí a cobrança de imposto sobre essa circulação de veículos. Então eu não entendo como justo aí, você compra uma máquina aí de aproximadamente R$1 milhão, vai pagar quanto? R$30 mil por mês aí, só de imposto? Eu falei, não é justo, não é assim que se faz. Então, eu acho que os agricultores deram um recado dele, não só os agricultores, todo mundo se mobilizou, não viu uma única pessoa que dissesse que eles estavam errados ou que não concordava com a manifestação. Então, parabéns, eu acho que foi dado um recado e o governo deve recuar nesse processo. Prefeito, falando sobre as eleições na Câmara de Vereadores, alguns vereadores inclusive me procuraram e me disseram assim, André, os assuntos da Câmara, elas devem ser tratados com o pessoal da Câmara. Mas eu acredito que teve sim a sua participação e nessa articulação sobre as eleições para o Poder Legislativo. Qual que é a situação da Câmara de Vereadores das eleições que acontecem na segunda-feira?
Teve envolvimento direto nosso, direto, nunca escondi isso, pessoalmente conversei com os vereadores, colocando as possibilidades, aquilo que eu pensava sobre isso, não disse como tinha que ser, isso não, eu não tenho esse direito de fazer assim, e falar, a gente tem que ser isso, não tem que nada, né, vamos conversar sobre isso. Alguns vereadores tinham umas propostas, tinham uma linha de pensamento sobre algumas coisas, conversamos e chegamos a um entendimento de como deve ser o processo assim no conjunto, por quê? A harmonia entre os poderes só continua acontecendo se houver conversa, né? Se houver diálogo. E conversei com dos vereadores no Legislativo, com pelo menos 8 do que compõem o Poder Legislativo, nós conversamos com eles sobre o processo de sucessão agora da mesa diretiva. Então houve envolvimento direto do prefeito, sem dúvida nenhuma que eu teve, porque nós entendemos que o município de Santa Helena vive um momento extraordinário. E algumas questões políticas partidárias, algumas vezes, muitas não cabem nesse momento, algumas vezes tentam se sobressair ao interesse público, ao interesse do povo. E nós não podemos concordar que algumas pessoas, de repente, tentem manipular o sistema. E nós não manipulamos nada, nós conversamos sobre o sistema, e eu acho que quando há esse envolvimento nosso, Andréia, o único risco que eu digo para todo mundo, e eu sempre falo para você também, o único risco de me perguntar alguma coisa é que eu vou responder, né? Então, esse é o problema. Então, eu não vejo problema nenhum o prefeito tratar desse assunto, dessa composição da mesa diretiva, até porque teve esse envolvimento, essa participação efetiva nossa no processo. Eu fiquei sabendo hoje, pelos noticiários, que tem 2 chapas concorrendo aí à mesa diretiva, até então eu não sabia como estava, uma encabeçada pelo vereador Valdonir, outra encabeçada pelo vereador Evandro Grade. Eu sei que nessa composição do vereador Valdonir teve essa participação nossa, nessa outra do vereador Evandro eu recebi com surpresa. Se as pessoas que compõem a chapa encabeçada pelo vereador Evandro foi isso mesmo, parabéns pela articulação, parabéns mesmo. Agora, se as pessoas que compõem essa chapa, nem elas votar na chapa dessa eleição, aí vai passar vergonha, né? Então a articulação política deve se dar com muito cuidado e respeitando as posições e as vontades das pessoas também. Então devo acompanhar a eleição na segunda-feira e ver qual é o resultado disso, até porque isso interessa não ao Jusce, mas interessa ao município de Santa Helena. Prefeito, nós já estamos quase terminando aqui o nosso horário, mas eu gostaria de fazer uma reclamação. Acredito que toda a população de Santa Helena deve estar indignada com o sinal da telefonia da Claro. O senhor pode fazer alguma coisa, pode intervir para que a gente tenha esse sinal melhorado em Santa Helena? E hoje eu estou sem relógio, que arrebentou o pino lá em São Clemente da minha pulseira, estou sem celular porque não funciona e muitas vezes a gente não consegue atender, mas um canal de comunicação muito bom é a mensagem, a gente consegue ler todas elas, quando puder atender a gente atende também, mas Claro, acho que é a TIM quem disponibiliza o sinal aqui para as outras operadoras em Santa Helena, pelo que a gente sabe, né? Então a TIM está funcionando, mas a Claro, não sei como é que está com a Oi, com a Vivo, outras operadoras, mas a Claro está no escuro já faz um bom tempo. Ontem teve problemas, no final da tarde teve problemas, mais à noite teve problemas, hoje está com problema, há dias atrás teve com problemas também. Então o que nós podemos fazer com relação a isso é as cobranças que a gente tem feito, mas agora com um pouco mais de ênfase, né? Porque hoje em Santa Helena o maior número de usuários é da operadora Claro. Então vamos conversar com não sei quem responde por ela, mas vamos conversar claramente sobre isso, tanto com ela quanto a Oi, com as operadoras todas. Nós vamos conversar com elas. E quem oferecer a melhor segurança de sinal é que eu acho que deve ser feita uma campanha para que as pessoas utilizem do serviço de quem de fato pode manter qualidade no atendimento. Então na segunda-feira mesmo, oficialmente, formalmente, o município vai notificar. Não temos gestão, não temos poder de legislação sobre a telefonia, mas temos aí compromisso de fazer com que pelo menos a comunicação
comunicação funcione no município. Então, na segunda-feira mesmo, vamos fazer uma pressão muito forte para que o sinal U seja estabilizado e mantido, e não tendo essa segurança, falar, gente, infelizmente a operadora pode não oferecer o serviço que nós merecemos de fato, né? E é possível que as pessoas migrem para uma outra operadora, se for o caso, mas primeiro vamos conversar para que fique claro isso, ou que não fique claro, né, se for o caso, com relação a esse serviço de sinal. É uma vergonha. Prefeito, nós teremos neste final de semana várias formaturas acontecendo. Nós temos a tarde cultural e recreativa acontecendo na UTF-PR, mostrando aí a participação e o envolvimento da UTF-PR com a sociedade. Enfim, várias atividades. Nós tivemos também essa semana o recebimento de um carro para a Polícia Rodoviária. Enfim, várias coisas acontecendo. Qual a mensagem que você deixa para a população de Santa Helena? Podemos acompanhar as formaturas do Proerd, só falta São Miguelzinho, só na Vila Celeste que eu não pude ir lá porque tinha um compromisso paralelo a esse, não conseguia lá na Vila Celeste. Eu não sei se não foi o dia que eu fui a Brasília, mas enfim, só lá que eu não consegui na formatura do Proerd. Na terça-feira fecha com o São Miguelzinho. Então, o brilho das pessoas, dessa criançada aí, na formatura de um curso que foi feito ao longo do tempo, que algumas pessoas não conseguem medir a importância que ele tem. Se tivessem tido a oportunidade que nós tivemos de estar com essa criançada toda nesse período aí de formatura do Proerd, imagine então as formaturas que vêm aí do ensino médio, né? E das pessoas que foram qualificadas, dos cursos, de toda a transformação que está acontecendo. Então é um momento mágico, gente. Isso tudo que estamos vivendo nos remete à realidade de que só depende de nós. Tudo que nós estamos conquistando, fazendo, realizando, transformando, está no poder de transformação de cada um. E hoje a gestão pública municipal, ela é dirigida por um gestor aberto, democrático, com humildade o suficiente de recuar, se tiver que recuar, de mudar o sistema, o rumo, se for o caso, mas precisa ser convencido disso, né? Então, vamos aproveitar esse momento aí e fazer do município de Santa Helena aquilo que ele está sendo de fato, né? Então, aproveitar a magia do Natal, o período de transformação, da mudança, do nascimento do menino Deus nos nossos corações aí, e a gente promove isso. Vivemos um ambiente de muita paz, de harmonia, tranquilidade. Tivemos um assassinato lá em Santa Terezinha, um caso bem isolado, por uma situação bem pessoal. O cara, quando foi lá para atirar, deixou muito claro, tinha outras duas pessoas lá que estavam juntas, deixou muito claro qual era a motivação da morte, muito embora nenhum motivo é o suficiente para tirar a vida de ninguém, mas o momento pelo qual nós vivemos em Santa Helena, ele é mágico e depende de nós a manutenção disso. Estamos fazendo um esforço, um empenho muito grande pela manutenção disso. Estamos indo em todos os lugares, escolas, comunidades, clubes de mães, clubes de serviço, todos os lugares, para que a gente possa de fato manter isso muito aceso, muito vivo nos corações das pessoas. Desejar a todos um feliz, um santo e abençoado Natal. E hoje, com café, Andréia. Hoje tem pão de queijo do Café Mania. Então tá bom. E hoje Papai Noel do Brasil, descendo de helicóptero, programação, previsão para 8h30 da noite, uma programação extensa. Temos formatura em São Roque, temos formatura também em São Clemente. Eu vou para São Clemente, mas eu fico aqui até próximo das 10 horas, 10 alguma coisa, fico aqui com o Papai Noel do Brasil e com a galera que está aqui em Santa Helena. Então vamos comemorar e viver esse momento. Então um grande abraço a todos. São 9h26. Esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Voltamos, gente, no próximo sábado, dia 20, com o nosso último Café com o Prefeito do ano, tá certo? Então, no próximo sábado, nós faremos uma retrospectiva do ano de 2014 e será o último Café com o Prefeito do ano.